Fala, my friend, seja bem-vindo a mais um episódio deste podcast. E dessa vez nós estamos com muitas mudanças, além do baita convidado que nós estamos aqui. Dessa vez a novidade nós saímos de Bratiocast e agora nós viramos Comitê Cast. E o comitê ele agora está sendo todo o nosso movimento voltado para o empresário, então desde network, podcast, vai ter muita coisa. Então não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar aí na nossa rede social, Comitê TV _ no Instagram e Comitê Cast no TikTok e no YouTube, tudo a mesma coisa. Vai encontrar a gente lá. Sem mais delongas, vamos ao nosso convidado. Hoje o papo é de quebrar, filho. Tô com o Flávio Colucci. Flavião, ele é professor, atleta em artes marciais. Construiu a vida dele no tatame, faixa preta em judô, faixa preta em jiu-jitsu. Começou com 13 anos. Antes tinha gente que começava com 13 capinando. O Flávio começou na luta. Então, tricampeão australiano, tricampeão de Sydney, tricampeão da NSW, bicampeão Pan-Pacífico. Cacete, é muito título, hein, Flávio? Bastante coisa, né? Caraca! Chegou a disputar Mundial, Copa do Mundo, alcançou o 5º lugar na categoria absoluta. E como empreendedor, ele é fundador da academia RP Fitness. Flavião, seja muito bem-vindo. Ô, Aurélio, obrigado, muito viu? Muito obrigado aí pelo convite aí, fico muito honrado aí de estar falando um pouco da minha arte aí, um pouco de negócios. Levar isso daí pra galera, né? Sem dúvida. Hoje nós vamos descobrir o que as artes marciais influenciam no negócio. E aí o Flavião, ele foi o convidado especial para poder falar o que é o jiu-jitsu, Flavião. Aurélio, vamos lá. O jiu-jitsu, ele é mais conhecido pela família Gracie, né? Pela família Gracie. E é considerado o esporte mais eficaz do mundo. Ele é muito especialista em chave de braço, chave de pé, estrangulamento, em luta de chão. Tá? Então, você imagina o seguinte, toda luta começa em pé e termina no chão. Por isso que o jiu-jitsu ele é muito completo no chão, é a arte marcial mais completa de luta de solo, que a gente fala, né? Top. Ô Flávio, e aqui você fala também como faixa preta em judô. Qual que é a diferença do judô pro jiu-jitsu? Eu costumo dizer que são parentes, né? São irmãos próximos ali, são primos próximos ali, são irmãos. O judô, ele é especialista em parte em pé, em queda. Também tem a luta de solo. O jiu-jitsu também tem a luta em pé, mas ele é especialista em solo. Então os dois hoje se completam, né? Se você for ver a maioria dos atletas hoje olímpicos brasileiros, da seleção brasileira de judô, eles fazem o jiu-jitsu como complemento ali. O jiu-jitsu, ele vai, para quem luta o jiu-jitsu vai ajudar o cara a manter a pessoa mais no solo e o judô vai ajudar o cara a dar a queda pro jiu-jitsu. Sem dúvida nenhuma. Perfeito, é isso mesmo. Top. E Flavião, começar com 13 anos, cara. Na verdade, Aurélio, eu comecei com 6 anos de idade. Com 13 anos eu comecei a dar aula. Ah, tá. Então, peraí. Com 6 anos de idade que eu entrei no tatame. Pergunta que não quer calar. Não enjoa, não? Então, Aurélio, aí que tá. Deixa eu contar um pouco da minha vida ali. Comecei com 6 anos de idade. Eu costumo dizer que eu comecei antes da barriga da minha mãe. Meu pai, quando era mais adolescente, ele conta uma história que no colégio ali, eles brincavam de brigar. Então, afasta as carteiras, vamos brincar de brigar. Bora, vamos pra cima. Vamos pra cima. E tinha um japonês que fazia judô e ganhava de todo mundo. Ele falou, se um dia eu tiver um filho, eu vou pôr no judô. Eu e meu irmão, nós somos faixa preta de judô. Né? Somos faixa preta de judô. Então, comecei ali, com 13 anos de idade, começo a ajudar meu professor a dar aula. Que legal. Começo a ajudar meu professor a dar aula. Então hoje eu tô com 48, indo para 49 anos, eu tenho 43 anos de tatame. Aí você perguntou para mim, Flávio, não enjoa? Eu nunca enjoei, eu sou viciado em tatame. E aos 45 anos eu descobri que eu tenho TDAH. Sério? Então, eu descobri que eu tenho TDAH,
Tava vendo uma matéria na TV e eu falei, nossa, eu de TDAH, eu falei, eu tenho isso daqui. Eu acho que eu me simpatizo. Eu acho que eu tenho isso daqui e todos os sintomas eu tinha. Eu tinha todos os sintomas, né, do TDAH. E fui fazer um teste online. O teste sempre falava assim, procure um médico, né? Era até engraçado isso, né? Não dava nem resultado. Não dava nem um resultado, né? Aí eu fui procurar uma psiquiatra e ela diagnosticou com TDAH. E o TDAH ele tem um super foco. Ele tem um super foco. E a gente chegou à seguinte conclusão: meu super foco é o tatame, graças a Deus. Que doideira. Né? Não é para coisas ruins, né? Então meu super foco é pro tatame, é onde eu relaxo, onde eu consigo me tranquilizar, onde eu consigo ficar presente, né? Que isso é uma cabeça coisa não fica pensando em umas coisas, ela tá ali, né? Que o TDAH ele dá uma viajada assim, absurda. Cara, né? eu tô pra te falar que eu preciso fazer uns testezinhos, depois você me passa esse contato aí. Não, tá combinado, combinado. Ó, mas na realidade, o jiu-jitsu e que seja o judô também, por eles serem muito próximos, ele ajuda no TDAH, não ajuda? Sem dúvida nenhuma. Porque hoje eu vejo minha mãe como professora. Eu acho, se eu não me engano, acho que ela tem até uma aluna. Minha mãe é professora de música. Que legal. Então eu cresci no meio da música. E aí a minha mãe, ela tem uma aluna que ela foi diagnosticada com TDAH. Ela até precisa tomar um medicamento. Só que os pais também colocou no jiu-jitsu. E parece que a menina mudou assim, literalmente da água pro vinho. Lógico que também pode ser a questão do medicamento que ajuda, né, a trazer esse centro para a criança, mas eu vejo que o esporte, a luta, ela também ajuda muito, e principalmente o jiu-jitsu, porque acho que ela traz esse esforço da criança, ela tem que ficar ali, igual você falou do hiperfoco, ela tem que ficar ali. E como é que é isso no dia a dia? Você que dá muita aula, né? Realmente é isso? Isso, é isso mesmo. Aurélio, então imagina o seguinte, o TDAH, qual que é o grande problema dele? Ele dá uma viajada, né, meu? Nós estamos aqui conversando, daqui a pouco eu estou pensando em outra coisa. Para você ter uma noção, às vezes eu tenho dificuldade, quando eu não tomo, o medicamento me ajuda muito também, eu tomo medicamento, o jiu-jitsu me ajuda muito, mas dependendo do dia, eu tenho dificuldade em orar para Deus. Então eu tô orando, daqui a pouco a minha cabeça tá lá na Boali, daqui a pouco a minha cabeça tá lá na RP Fits, aí eu tenho que voltar tudo. Volta, Flávio, volta ali. Eu preciso muito. Tem umas características aí, Aurélio. Na hora que você dá uma enjoelhada ali, vou orar, e começa, Senhor, daqui a pouco, nossa, mas eu preciso fazer o Pix, eu preciso pagar isso. Pura isso, né? E aí, Aurélio, o que acontece? O jiu-jitsu, ele obriga você a estar presente. Não dá para você pensar em outra coisa. Então, o que acontece na aula? A aula tem a parte de aquecimento, depois tem a parte técnica, e todos os dias na aula você tem uma luta. Você faz uma luta contra outra pessoa. E essa luta, você tem que estar presente. Não dá para você pensar em outra coisa. Então, ele te obriga a estar presente. Por isso que ele ajuda no TDAH, ele ajuda nos negócios, também ajuda você estar presente ali, porque às vezes, o que acontece nos negócios? Igual você falou, às vezes eu fico pensando no Pix. O negócio, ele fica 24 horas na tua cabeça. Nossa, eu tenho que pagar. Literalmente a gente dorme e acorda com ele na cabeça. Sem dúvida. Eu vim aqui, eu tô com os pagamentos que eu tenho que fazer do quinto dia útil. Chegou com a folha dos quinto dia útil ali, dos colaboradores, tudo para pagar. Tudo para pagar. Então você fica ali, 24 horas com o negócio martelando na tua cabeça. E o jiu-jitsu, ele faz você ficar presente. Ele fica presente ali com você, ele obriga você a ficar presente. Uma característica que eu vejo do jiu-jitsu também, que ela ajuda a pessoa que tem um TDAH, ela força quando você está em combate, né, que você está lá no solo, aí você me corrige com as palavras se eu estiver falando alguma coisa aqui. E às vezes quando a pessoa está ali no solo, ela se faz presente porque, cara, ela está tomando uma chave de braço. Ela tem que, ou melhor, até a pessoa ansiosa, né? Então aquela pessoa que toda hora quer, não, porque eu tenho que fazer aquilo. E dentro do tatame não tem disso não. Você tem que parar a pensar na chave de braço que você está tomando, se você gira, se você pula, se você, o que você faz, se você puxa. Aurélio, nós temos duas características que o jiu-jitsu ajuda muito. É o quê? É o ansioso. Por quê? Ele acaba de entrar numa posição boa, ele já perde ela porque ele já quer ir para outra. Aí ele chega em casa e ele fala, por que eu não parei ali naquele momento? Entendi.
E ele, automaticamente, ele vai equilibrar essa ansiedade. No tatame, ele vai equilibrar, que ele fala, calma, cheguei aqui, calma. E eu costumo dizer pro meu aluno o seguinte, calma, imagina que você chegou numa praia e você já quer ir pra outra, você nem curtiu a praia, calma, meu, senta na cadeira, toma uma caipirinha. Tá parecendo aquele busão de City Tour, você mal chegou no... Mal chegou, ele já tá indo pro outro. Então ele ajuda a equilibrar o ansioso. E ele ajuda também aquele aluno que ele tem dificuldade em tomar iniciativa. Ele pensa muito, mas ele não toma iniciativa. E aí ele chega em casa e ele fala, meu, por que eu não tentei aquilo no Flávio, hein? Pô, perdi a luta ali, perdi meu treino ali, porque eu poderia ter tentado alguma coisa e não. E aí a gente vai estimulando esse aluno a arriscar mais. Arriscar mais. Aurélio, tem que arriscar mais, meu. Tenta lá, a próxima vez, olha o que aconteceu com essa sua luta aqui. Era para você ter tentado um armlock, uma chave de braço, você não tentou por quê? Ah, não sei, pensei muito, ou fiquei com medo de perder. Não, o treino não precisa ter medo de perder. O jiu-jitsu ele tem uma vantagem, né? Você tomou uma chave de braço, dá 3 tapinhas, o teu adversário para. Ele pode ser o seu inimigo de rua, meu. Você pode ser um inimigo seu, um cara que não gosta de você. Mas esse é um código de honra do jiu-jitsu. Você deu 3 tapinhas, parou, começa de novo. Começa de novo. E aí, Aurélio, só emendando isso daí, é a característica, é por isso que o jiu-jitsu, ele é muito forte na arte marcial. Porque a maioria das lutas é muito traumáticas. Então, você pega uma aula de boxe, eu tenho boxe na academia, eu tenho Muay Thai, mas eu não consigo dar a luta todo final do dia. Imagina você tomar soco todo dia, tomar chute no Muay Thai. Então, o que acontece? O jiu-jitsu, você consegue testar tudo aquilo que você aprendeu no dia. O boxe, Muay Thai, algumas outras lutas, você não consegue, porque é traumático demais. Você fica tomando um soco ali a luta toda. Você faz 1, 2 vezes na semana e para. E olhe lá, se fizer 2 na semana, forte. Você faz ali uma sombrinha, você brinca ali, mas fazer forte não tem como. Você é muito traumático. Né? Muito traumático. O jiu-jitsu não, o jiu-jitsu você consegue ter... Você consegue ter essa constante. Dá pra treinar o jiu-jitsu, tipo, semana inteira? Semana toda, eu treino todos os dias. Todos os dias, semana toda. Só sábado e domingo que eu descanso. E tem alguma condição especial que a pessoa tem que ter pra lutar o jiu-jitsu, começar? Isso é que é o legal, é zero. Não tem condição especial nenhuma. Então você pode ter o... Eu tenho uma pergunta. Você pode pra ter quem tem hérnia de disco. Hérnia de disco. Você consegue treinar jiu-jitsu para quem tem hérnia de disco. Logicamente, eu tenho que ter algo a mais. Tá? Então, o aluno ele chegou com hérnia de disco ali, nós vamos auxiliar ele o seguinte, ó, você tem que fazer uma musculação, todo mundo tem que fazer, e a gente indica você pro Pilates. Lá na academia tem Pilates. Legal. Então, a associação disso tudo... Vai beneficiar ele para poder fazer o jiu-jitsu. Logicamente, quando ele está com dor, ele não vai fazer. Ele só vai fazer a parte técnica, ele não vai fazer a luta. Né? Ele vai fazer o aquecimento, ele consegue fazer o aquecimento, a parte técnica e a luta a gente vai segurar um pouquinho, porque ele está com dor, a hérnia está ali cutucando ele, né? Então... É que eu vejo que é uma característica... Eu, por exemplo, a minha família, ela tem muito a herança da coluna. A herança da coluna? Cara, eu tô com 28 e uma dor nas costas, vai, faz ressonância, vou no ortopedista. A hora que eu chego lá, os discos da minha L5, L6, eles desidratou. Tá ressecado. Aí o doutor falou, não, você não pode fazer nada de impacto. Eu só jogo basquete. Então, você só joga basquete. Você sabe que eu sou um pouco contra o médico que fala assim, você não pode fazer nada. Meu, tem tanta técnica hoje, tem tanta coisa... Meu, a minha tanta informação, uma parada desenvolvida que tem, né, hoje no... Sem dúvida. Aurélio, a minha formação é em fisioterapia. Legal. Meu irmão tem uma clínica muito famosa em fisioterapia aqui em Ribeirão, que é a Clínica Colucci, né? E hoje tem muita técnica, meu, para você voltar a fazer sua atividade física. Legal. O que mais mata hoje no mundo é o sedentarismo. Ah, mas é o problema cardíaco. Não, pela pessoa ser sedentária. Deixar de fazer algo. Deixar de fazer. E aí ela deixa de fazer porque o médico falou o seguinte, olha, você não pode mais jogar bola. Não, meu, calma aí. Nem se for fazer uma cirurgia no joelho, vamos fazer uma cirurgia, vamos reabilitar e vamos voltar a jogar bola, vamos voltar a fazer jiu-jitsu, vamos voltar a jogar basquete. Né? Só que eu tenho que tratar isso.
né? Eu tenho que tratar. Uma coisa que eu fiz, eu cortei todas... Eu sou um cara que gosta de um doce. Nó, é bom Eu sou demais. formiga também, eu sou formiga. Docinho de leite. Ará, que isso, hein? Só que eu cortei, cara. Eu comecei a olhar tudo na minha rotina, né? O que me levava a isso. Então, zero atividade me dava dor. A hora que eu deixava de ir pra academia me dava dor. A hora que... o dia que eu sempre comia mais doce me dava dor, porque inflama. Sem dúvida. E nessa época eu tava indo em quiropraxia, não sei o que, e tal, e vai na... Cara, eu só mudei o hábito alimentar e continuei fazendo atividade física. Já melhorou, né? Jogo basquete e não sinto dor. Ainda mais pra hérnia que você tem aí de L4, L5 ali, né? E eu tava achando que era hérnia de disco, que não sei o que, tal. Cara, só era a minha L5, a minha L6, com desgaste do disco. O doutor até falou, não, tem cirurgia, mas dá pra você viver com isso daí. Eu entendi que era só eu me cuidar. Sem dúvida. Não vai adiantar eu querer, sei lá... o cara já tem essa coluna arrebentada, vai e faz bang jump. Não faz sentido. Que dá um puta de um estirão na... Aurélio, eu vou mais além, meu. Eu costumo dizer o seguinte, que quando você tem algum problema, dá graças a Deus esse problema. Pode ser que se você não tivesse hérnia de disco, você não teria fazendo atividade física. Estaria sedentáriozão lá. Entendeu? Aí você já percebeu o seguinte, ó, não posso parar a atividade física, tenho que me alimentar melhor, porque aí eu não sinto dor. Hoje você está se alimentando melhor por causa da hérnia de disco. Cortou doce. Cortou o doce. Já faz, acho que 5 meses. Qual que é o problema? Eu não ponho açúcar. Qual que é o problema do açúcar? Ele te dá o prazer momentâneo ali na hora, né? Então ele vicia você ter aquele prazer momentâneo. Aí você abre a tua empresa, você vem aqui, primeiro mês você teve algum lucro? Só prejuízo. O governo já começa ali com sócio seu ali, né? Já emitiu a nota 10, 15%. E assim vai. E aí o doce, ele te dá aquela sensação de prazer imediato. É o que estava acontecendo. Por isso que vicia, né? Pô, mexo com obra. Eu sempre falo que obra, ela é a problemática, né? Às vezes as pessoas falam que ela é dor de cabeça. Não, ela é uma problemática que a gente tem que ir resolvendo os pepinos que tem ali dentro. E obra tem muito problema, né? Muito. Assim, problema não, é pepino, sei lá. É problema. Complexo. A gente olha como problema e aí você tem que dar solução. Pô, esse que é o core do engenheiro, é o que ele domina. A gente estuda de maneira matemática, racional, para que na hora que você olhe para um problema, você consegue de maneira racional resolver ele. A dor de cabeça da obra, ela só se dá porque as pessoas colocam o emocional. E aí, quando a gente põe emocional, é onde acontece isso. Mas o que acontecia comigo? Eu simplesmente chegava no final do dia, alimentação do final da tarde. Era péssima, né? Procura. Tem um amigo meu, Diogão, tem a Let's Cook. Pediu um cookiezinho, né? Maravilhoso, né? Nossa Deus, aquilo ali é uma delícia. Tanto que minha esposa agora tá até escondendo. Esse dia eu fui ligar o forno lá pra assar um frango, tinha uma sacolinha. Eu quase ponho o fogo na casa, tinha uma sacolinha escondida lá de cookie. Mas o porquê? Porque eu tava... Tudo eu queria descontar no cookie. Então, tudo eu queria descontar no açúcar. E por aí foi. Então, eu achei melhor eu cortar. Por quê? Porque eu cortar daqui 1 ano, final do ano, comecinho do ano que vem, vai me dar a disciplina necessária, tanto para eu me cuidar, continuar fazendo minha atividade física, eu enxergar que eu não estou sentindo mais dor por conta disso. E quando eu vou assim voltar, eu comer de maneira mais racional. Não comer exacerbadamente igual eu tava todos os dias. Aurélio, comparando isso com os negócios, né, e comparando isso com a luta e assim por diante, no começo é muito difícil separar o açúcar, né? Muito. Você vai lembrar do açúcar em todo momento. Você comeu alguma coisinha salgada, o açúcar vem logo em seguida ali. Você tem que escovar o dente, tem que... Né, e o corpo sente. E o corpo sente. E o corpo sente. Chega um momento, você já tá 5 meses, já tá mais fácil. Já tá bem mais fácil. A mesma coisa com o jiu-jitsu, a mesma coisa com os negócios. Depois de 5 meses está mais fácil que o primeiro.
Problema a gente vai ter sempre. Vontade, vira e mexe, nós vamos ter. Mas ele vai espaçando mais. E você toma mais o controle. Sem dúvida nenhuma. É uma coisa que eu tenho muita mesmo. Eu até fiz essas perguntas de maneira genuína porque eu tenho vontade de fazer jiu-jitsu. Mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com alguém. Hoje eu só tô com faixa preta. Não esqueça, segunda-feira eu tô indo pro jiu-jitsu. Convite tá feito já. Vambora. E porque eu tinha essas dúvidas, cara. Pô, peraí, eu tenho esse problema aqui, na hora que o cara for jogar meu pé na minha cabeça, será que eu vou... Não, então é só se cuidar. Consegue fazer, com certeza. Muito bom. Flavião, como que hoje não? Você com 13 anos, como que você conseguia pôr respeito ensinando um cara adulto? Aurélio, assim, eu dava aula para criança, né? E com 13 anos eu estava auxiliando o meu professor. Eu já estava dando aula, mas auxiliando o meu professor. Mas eu tive um caso muito parecido. Com 17 anos eu peguei a faixa preta de judô e fui dar aula para medicina da USP. Fiquei lá uns 2, 3 anos dando aula para a equipe de judô da medicina da USP. E todo mundo era mais velho do que eu. Todo mundo. Né? Até porque para entrar na faculdade, né, o cara já tá ali no Para entrar numa USP, na medicina, nem sempre ele entrou com 17 anos. Ele entrou no mínimo ele tá nos seus 19 ali. 19 para mais. Né? E às vezes ele já está no 5º ano de medicina. Sim. E assim por diante. A vantagem é o seguinte: o tatame te respeita. Então hoje, se entrar um juiz no meu tatame, quem manda no meu tatame sou eu. Então você tem um lado da hierarquia do tatame. Legal. É muito comum você ver o funcionário, o CLT ali, chamando o dono da empresa para fazer jiu-jitsu. E naquele momento, ele é faixa roxa e o dono da empresa voltou na branca. Naquele momento, quem manda ali não é o dono. Aí, ó, fica a dica pra galera, ó, chama o patrão pro tatame. Aí, tá vendo? É uma ideia boa, né? Então, assim, o tatame, ele te dá o respeito. A faixa te dá o respeito também. Por quê? Porque você pôs a faixa preta, você é o dono do mundo? Não, mas você tem uma história ali. Ninguém chega na faixa preta do nada, né? Todo mundo que chegou à faixa preta, ele tomou muita pressão para chegar na faixa preta. E a pressão, é um negócio divino. É maravilhoso você ter pressão. Porque a pressão te dá um valor diferenciado, Aurélio. Se você for no supermercado, o cacho de uva é mais barato do que o vinho. Porque o vinho é a uva na pressão. A azeitona é mais barato do que o azeite. Que o azeite é a azeitona na pressão. Tudo que leva a pressão e você passa por isso, seu valor aumenta. Então, faixa preta nada mais é que um faixa branca que nunca desistiu e tomou muita pressão. Então, ele tem um histórico lá dentro. Por isso que ele tem um respeito lá dentro do tatame. Né? Por ele ser um faixa preta. Como que funciona essa questão das faixas? Quantas faixas são? Por exemplo, igual você falou que leva tempo, mas esse tempo dá para encurtar? Esse tempo é muito longo? Como que funciona isso? Então vamos lá. Aurélio, para você chegar numa faixa preta de jiu-jitsu, você vai demorar de 8 a 10 anos. Eu costumo dizer que é mais complexo do que você sair da faculdade. Faculdade em 4 anos, 5 anos, hoje você sai e você sai do jeito que você tá afim, meu. Na faculdade é difícil entrar, mas para sair não tem muito problema. Chegou na médiazinha ali. Na média ali tá legal, né? O jiu-jitsu de 8 a 10 anos, uma média de 8 a 10 anos, lógico, Flávio, eu consigo chegar antes? Consegue. Em que situação que eu consigo chegar antes numa faixa preta? O cara tá competindo muito, ele tá treinando demais, ele acaba pulando algumas faixas. Ou ele tá mordendo a mesa. Ele tá mordendo a mesa ali. Mas eu gosto daquele que demorou de 8 a 10 anos. Porque ele tem que ter maturidade para chegar na faixa preta. Ele não pode... Aí ele chegou na faixa preta, ele tem um respeito, mas ele não sabe usar o respeito dele. É igual ganhar dinheiro muito rápido, né? Sem dúvida nenhuma. Senão o cara... Os ganhadores da Mega Sena, muitas vezes... O cara ganha voltam... dinheiro muito rápido, e aí, igual você falou, o cara ganhou dinheiro e não sabe lidar com a pressão de ter aquela grana. Aí ele tem a grana e ele vai ter que aprender ainda. No meio da pressão ele perde tudo. Ele perde tudo. É bem por aí mesmo. Então eu aconselho, começa jiu-jitsu, calma, o teu objetivo não pode ser
a faixa preta. Você tem que ter o tesão pelo dia a dia ali dela. Processo. Pelo processo. Daí entra o empresário que está entrando hoje no jiu-jitsu. Era para esse caminho que eu ia levar, que eu vejo que está um movimento muito grande dos empresários indo para o jiu-jitsu. O que você acha que isso está acontecendo? Não sei se você, propriamente com a academia, né? É realmente esse movimento que está acontecendo? Não, peraí, antes eu atendia bastante criança, né, desenvolvendo, etc. Não, hoje eu já tenho muito mais adulto do que criança. Eu tenho muito empresário começando, muito empresário. Eu acho que isso é uma tendência mundial, não só com jiu-jitsu, mas antigamente o que acontecia? O empresário era aquele cara que não se cuidava, fisicamente ele estava barrigudão, um Rolex no pulso, um carrão importado, esse cara era o típico empresário. Hoje você vê empresário pondo shape mesmo, estando em forma, alinhado ali. E aí ele começa a escolher alguns esportes que vão ajudar ele. E o jiu-jitsu é um deles. Jiu-jitsu, o triatlon, todas as lutas. Hoje você vê muita gente no triatlon também, empresário começando jiu-jitsu. Por quê? O jiu-jitsu ele vive na pressão. E o empresário ele vive na pressão, principalmente no Brasil, né? A pressão é muito grande, muito grande. Se é empresário, você sabe o que eu estou falando. E todo o tempo ele lida com você na pressão no jiu-jitsu, né? E ele costuma dizer o seguinte, que você tem que ter calma na pressão. Você tem que usar você tem que ir atrás do respire, você tem que ir atrás do conforto no desconforto. Você está no desconforto, tem coisa, Aurélio, que você não vai, tá fora da sua ossada de resolver. Então não adianta perder sono por causa disso. É tempo, é maturidade. Né? E o empresário começou a entender que o jiu-jitsu é isso que acontece. Acontece no jiu-jitsu. Ele vai treinar todos os dias na pressão. Quando chega na empresa dele, ele suporta mais pressão. Ele consegue resolver os problemas na pressão. Massa. E basicamente é aquilo que não aprende na faculdade, né, pô? Deixa eu aproveitar, Aurélio, que eu falo assim, se Flávio, você é empresário, eu falo, não, eu sou vendedor. Sou vendedor. Gosto dessa galera aí de vendas. Sou vendedor. Eu trouxe aqui uns brindes aqui pra vocês. Vou pegar aqui. Eu gosto. Chipzinho de batata doce. Aqui, isso aqui é pra você. Ai, Araque, ó. Trouxe certinho, eu trouxe 3, que eu falei, pô, de repente é 3 que vai estar ali. Bia, tem um aqui pra você, viu? E eu trouxe também um cookie proteico. Nossa, aí me arrebenta. Da Boali. Tudo saudável. Trouxe pra vocês também. Olha eu indo ali na boa. Putz. Rodrigão é de Ribeirão, né? Rodrigão não. Na verdade ele é de Guarulhos. E aí ele morou em Ribeirão, agora tá em São Paulo, tá na Faville. Mas ele morou em Ribeirão ali uns 4, 5 anos ali. Que olha, já. Aí, Rodrigão, você vai ter que mandar mais pra nós, porque pô, não, já manda, porque senão eu vou marcar ponto lá, Flamengo. Marca lá, vai ser muito bem-vindo. Agora já era. Vai ser muito bem-vindo. Depois vocês me falam aí, viu, Ana? Depois vocês me falam aí. Já fala pras meninas deixar separada lá umas caixinhas. Muito bom, muito obrigado. Pra vocês. Zero açúcar. Rapaz. Voucherzinho de 10% de desconto aí. Tá? 10% de desconto aí. A gente não pode perder a oportunidade. Aurélio. Aí, ó. Aí, Bia, ó. É pra comer salada, hein? Salada e proteína, pô. Nada de bolinho. Beatriz, ó. Presente aqui pra você também, viu? Hoje é zero açúcar, viu, Bia? Sem bolo. Aurélio, no meio da luta, vou até abrir eu costumo dizer, você vai gostar. Eu costumo dizer que você tem que aproveitar as oportunidades. O vendedor é a mesma coisa. Eu não podia perder a oportunidade aqui. E a vida faz muito isso com nós, né? A gente tem uma gama de oportunidade é muito semelhante com a questão da sorte. As pessoas falam da sorte. Eu acredito que tem realmente a sorte. Só que, cara, a gente tem que se movimentar pra caramba. Sabe qual que foi, por exemplo, nesse papo nosso, qual que foi a minha sorte? Qual foi? De eu ter
conseguido fazer um orçamento para você. Olha que bacana. Fechei a obra. Não deu certo, mas nós estamos batendo papo um aqui. puta papo aqui. Isso pra mim é uma sorte. Porque lá atrás, se isso não acontece, eu não conheço o Flávio, eu não sei nem quem o Flávio é. Verdade, eu não Nem te sei, conheço. você não me conhece. E assim vai indo. Então, e aí às vezes, o que eu aprendi no decorrer da minha vida, principalmente empreendendo, é que a gente precisa aprender a aproveitar essa sorte. Talvez a gente pode olhar para uma sorte desse tipo que nós estamos usando como exemplo, muito simples. Mas, cara, quantas coisas, movimentos nesse sentido acontecem na nossa vida e a gente nem vê. Não percebe, né? Não percebe. Porque não está presente. Você não está presente ali. Exatamente. Aurélio, tem uma frase no jiu-jitsu que é o seguinte: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quer dizer, você tem que buscar a sorte. Né? Bom, né? E 0% de açúcar, 0% de glúten. Bom, muito saudável, muito saudável. Espero que vocês gostem também, viu, pessoal? E a história de vocês aí, senão... senão, dá mais dá mais o Aurélio ali, ó. Já era. Muito bom, parabéns. A Aurélio que é formiga aí, ele já falou, eu também gosto muito de doce aí. Caraca, velho, muito bom mesmo. Que bom que vocês gostaram. Essa linha que eles... é linha recente? Mais ou menos, tem quase um ano. É? Essa linha tem quase um ano. E aí a gente encontra isso daqui nas lojas? Só nas lojas da Boali. Exclusividade Boali. Putz, tá muito perto daqui, velho. Pertinho daqui, né? Pra piorar ainda a situação, hein, Aurélio? Tá pertinho daqui de vocês. Tá muito perto. Hoje a Boali tem mais de 100 lojas no Brasil todo. É a maior franquia de alimento saudável do país. E vai ser a maior do mundo em pouco tempo. Já tá, tem que levar saúde pra tá galera, né, velho? Internacionalizando. E a ideia da Boali é universalizar a alimentação saudável. Então você não vai chegar lá e vai ter um prato de 80 pau para você pagar, porque você não está universalizando. Então tem... E a tendência é cada vez mais dar mais acesso, né? Sem dúvida, sem dúvida. No começo você começa com um ticket mais alto de prato de alimento, porque... Você não tem muito público. Você não tem o público, a manufatura, sei lá, a plantação não é tão adequada para aquilo. Sem dúvida. E a partir do momento que você passa a ter esse volume, a tendência é isso... E ter um mix ainda maior, né? Ter um mix maior ainda. Então imagine o seguinte, que fizeram um prato lá, ficou maravilhoso. Mas no final, na ponta final, ficou R$80. Não, esquece. Esse prato tá fora, porque nós temos que universalizar a alimentação saudável. E é uma tendência do mercado hoje você comer mais saudável, né? Comer mais saudável. Parar de comer... Os próprios fast foods, né, estão lançando alimentação... buscando lançar uma alimentação mais saudável, porque estão perdendo mercado demais. Quem está perdendo muito mercado é as empresas de álcool. Hoje tem muita gente que fala, eu não bebo álcool, zero. E tem muita gente que está parando de beber álcool para fazer atividade física. A atividade física tá levando essa diminuição do álcool. Então, assim, a indústria, outro dia eu vi, não sei os números agora de cabeça, mas a indústria do álcool perdeu demais, caiu demais. Pra você ter noção, eu sou uma pessoa que nunca pus cerveja na boca. Caramba, que legal. Nunca pus cerveja. Hoje, quando eu tomo 1, 2 tacinhas de vinho com a minha esposa numa data mais específica, às vezes num finalzinho de semana, para ter um momento nós dois. Cara, só. Não passa disso. Então, hoje tá mais comum. Então, por exemplo, eu chego em algum evento, alguma coisa... você não bebe e tal. Antes, quando eu falava que eu não bebia... Você era um ET. Era um extraterrestre. Você não bebe, né? Cerveja. Uai, não bebe, não fuma, não sei o que... Então, impressionante graças isso. a Deus, hoje... tanto que eu não sei com quem que eu falei recentemente, um outro empresário. Aí agora eu não tô zero açúcar. Aí agora o radar vira pra isso, né? Você consegue, né? E você buscar tudo que não tem açúcar. E você olha pro mercado hoje, cara, as opções são limitadíssimas. Você vai numa sorveteria, 2 sabores. Só. E fica aí a dica de novo, eu já dei isso num podcast, né, que eu falei. Fica a dica aí, ó. Pra quem... mercado de sorvete, gelateria... Aumenta esse sabor de... Sem açúcar aí, açúcar. Que vai ganhar mercado. Aqui no shopping, onde você tem a loja,
Tem a gelateria ali, Sim, no corredor da frente. sem dúvida. Ah, eu falei, vou parar aqui pra colocar algo mais doce na boca. 2 pessoas na minha frente pegaram 5 sorvetes, zero açúcar. Zero açúcar. Tá crescendo demais o zero açúcar. Cara, então assim, e não sei, às vezes eu vejo que a indústria, né, ela demora muito pra se ligar. É aí que nasce a oportunidade. É que, na verdade, Aurélio, o que eu acredito? A indústria tá ganhando dinheiro com açúcar, acaba esquecendo um pouco do sem açúcar, né? Uhum. Já tô ganhando dinheiro aqui, Deixa aqui. deixa que daqui a pouco vai acontecer. É por isso que o nosso Brasilzão é cheio de oportunidade. Cheio de oportunidades, sem dúvida. Muito bom. Flavião, 3 anos invicto na Austrália, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu fiquei na Austrália 3 anos e meio invicto, sem perder uma luta. Flávio, foi legal? Foi a pior coisa que aconteceu pra mim. Era o que eu ia perguntar. Que loucura, né? Porque o que eu penso? Cara, tô invicto. Invicto é invicto. É tipo assim, até esquece do que é perder. Sem dúvida. E como que fica a mente? É aí que tá. Você tem que trabalhar muito a mente. A pressão de não perder, ela começou a ser muito grande pra mim. E, na verdade, a pressão de ganhar tinha que ser maior do que a pressão de não perder. E aí eu vou pra uma Copa do Mundo, tô invicto, primeira luta eu perco. Deu um balde de água fria, que foi perfeito ter acontecido isso. Aí eu vou pro Mundial, vou na luta absoluta. Absoluto não tem peso, então você pega a cara de 120, 130 quilos, cara forte, o rápido, o ligeiro, você tem tudo. Você tem tudo. E ali eu já tinha perdido, já estava mais tranquilo, parece que eu tirei um peso das costas, né? Ganhar é gostoso demais, mas perder você aprende demais. Você perdendo, você aprende mais. E eu fiquei em quinto, por muito pouco, eu não estava entre os 3 ali. Por muito, muito pouco. Um detalhezinho ali. Um detalhe na luta ali, que eu não fiquei entre os 3 ali. Então, assim, ganhar, ele é bom pro ego, perder é bom pro aprendizado. Perder é bom pro aprendizado. Aurélio, você vai numa competição, você ganhou de todo mundo fácil, você chegou em casa, tá feliz da vida. Pô, é bacana também pro seu ego e tudo mais, né? E você já esqueceu, vamos voltar a treinar e tá tudo certo. Você vai numa competição, você perdeu uma luta, você chega em casa e fala, por que eu perdi, Por que em vez de eu pôr o meu braço aqui, eu não pus ele aqui na diagonal, em vez de eu pôr ele ali na lateral? Então, assim, perder é aprendizado. Flávio, mas perder sempre? Não, perder sempre também é ruim. Eu tenho que eu tenho que massagear meu ego, eu tenho que ganhar. Você tem que sentir o sabor da vitória. Você só ganha depois que você perde. Você só melhora depois que você perde. E às vezes até para algum atleta que pode assistir a gente, Flavião, conselho que você pode dar para esse cara trabalhar essa mentalidade? Porque o Gabriel, um colaborador nosso, foi também campeão em várias situações de natação. Eu competi em natação. E eu tenho um caso engraçado comigo. Eu nunca me achei merecedor das medalhas que eu ganhei. Porque quando eu competia, sou 9,7, na minha categoria, na piscina, em algumas modalidades de nado, sei lá, 400 medley, que a gente vai nadar 100 metros de todos os estilos. Cara, não tinha ninguém, só tava eu competindo. E aí a medalha de ouro, ela veio pra mim, mas porque só tava eu. E aí isso dentro da minha cabeça, eu não me achava digno, porque eu não tava competindo com ninguém. E às vezes tinha até amigo meu que zoava. Mas não tinha ninguém com você na raia, que não sei o que, tal. E ele perdeu, porque ele era 9,8, dele tava lotado. Cara, como que... Vamos lá, mas você tava lá. Esse foi o pensamento que eu passei a ter. Mas levou tempo pra eu olhar com essa ótica. Você tava lá, você não sabia por enquanto. Quando você chega na competição, você não sabe se tem alguém, se não tem. Não. Você tá passando por aquele frio na barriga, você tá brigando com o seu nervosismo, né? Então, assim, o atleta, ele tá se tremendo.
Eu vi grandes campeões do UFC falando, não, eu entro com medo, mas eu entro mesmo assim, né? Então, assim, você estava lá, você teve o merecimento de estar lá. E aquele que não conseguiu ir para lá porque ele estava com receio, ele estava com medo de perder, né? Com medo de... Na verdade, a gente não tem medo de perder, a gente tem medo de o que as pessoas vão pensar se eu perder. Sim. Né? Que eu acho que é pior ainda do que o medo, né? Então, quando eu estava invicto na Austrália, chegou a passar pela minha cabeça, o que as pessoas vão pensar se eu perder uma luta? Eu sou ser humano. Mas não vinha isso na minha cabeça. Eu comecei a trabalhar isso. Então, a pergunta que você fez, que dica que você dá para o atleta ele ganha... Fizeram uma vez uma pesquisa no judô, que do primeiro colocado até o quinto, eles estavam no mesmo nível. Era o detalhe que fazia ele ser campeão olímpico. Era o detalhe que fazia ele subir num pódio ali. Então, o que é um detalhe, muitas vezes, é o emocional. É você trabalhar esse emocional, aquele frio na barriga. Ó, tô com medo. Vai com medo mesmo assim. Vai com medo mesmo assim. Literalmente na luta é assim, né? Literalmente. No esporte, literalmente. Né? Durante muito tempo, Aurélio, hoje eu não faço mais isso, mas durante muitos anos, toda vez, no meu treino, todas as vezes que eu ia fazer a primeira luta, eu tossia de nervoso. E era treino, era aquela pessoa que eu treinava com ele, há 10 anos já, eu tossia. Até eu comecei a entender, por que eu tô tossindo na primeira luta? Era nervosismo de começar a luta. O corpo não estava tão aquecido ali para a luta, o raciocínio não estava tão ali. O emocional, né? O sistema nervoso pegar, aquilo ali era uma maneira de... É como se fosse tremer, né? Igual tremer. Aquilo, só que você tossia. É o famoso leão de treino, meu. Leão de treino é aquele cara que treina super bem e o psicológico dele não é bom para competição. Ele não se sente bem ali na competição. Por que ele não se sente bem? Porque ele não está conseguindo... tem gente que já nasceu para competir, né? Ele tá frio na competição, frio e calculista ali, isso aí é muito bom para a competição dele, assim por diante. Mas tem aquele que tem que trabalhar isso, tem que trabalhar. Então, procure um psicólogo, procure um atleta mais velho, que já competiu muito. O atleta precisa ter esse acompanhamento, né? Eu acho que, uma sensação que eu tenho, eu acho que o atleta, ele... Não só o atleta, né? Porque senão toda a sociedade ela faria tratamento, procuraria um terapeuta. Mas o atleta, que muitas das vezes ele pode não ter a condição, ou se não, muitas das vezes nem está dentro de um grande clube que tem uma estrutura para proporcionar para ele, é de alguma forma procurar alguém ali que vai ou aconselhar ele ou até mesmo o próprio terapeuta ajudar ele nessa mentalidade, né? Sem dúvida. Se ele não tem, às vezes, uma condição financeira para fazer uma terapia... Aquele atleta que já chegou onde ele quer chegar, ele tem que se espelhar nele, tem que perguntar. E é incrível quando você pergunta para um atleta de sucesso e o tanto de portas que ele abre para você. Parece que ele tem um prazer de conversar. Isso acontece com os empresários. Com os empresários, né, Aurélio? Você chegar num empresário como o Rodrigo Barros aí da Boali e for conversar com ele é um cara que ele vai sentar com você. Não, senta aqui. O que você está precisando? Eu tô com uma dúvida assim, por que você não faz isso, assim, assim, assim? Quantas vezes o Rodrigo não pegou um papel? Pega um papel lá, Flávio, o segredo é o seguinte, eu fiz isso, deu certo, tal. E é um baita de um empresário. E os grandes atletas e o grande empresário, é que às vezes a gente idolatra eles, coloca eles num patamar, esquece que ele é ser humano. Chega nele, vai tomar um café com o empresário. Na minha ótica, se não houvesse esse tipo de tratamento, as pessoas de destaque, ela seria muito mais acessível. Sem dúvida. Porque as pessoas perdem a acessibilidade de pessoas de destaque por conta disso. Porque coloca ela num nível de endeusar a pessoa em que ela precisa se proteger, ela precisa pôr segurança, ela precisa responder menos mensagem. Então, que também entra até na questão da mentalidade de quem está recebendo esse tipo de... Há pessoas que quando ela se torna essa pessoa de destaque, o ego dela vai... Eu tenho observado que tem acontecido menos isso. Mas eu acredito fielmente que é por conta dos empresários estar tendo um porte atlético melhor.
Sem dúvida. Os caras estão tendo uma mentalidade mais forjada, para lidar com a pressão, para lidar com situações que o cara nunca viveu. Que uma luta é isso, né? Cara, toda luta é isso. É igual quando eu nadava. Beleza, é uma piscina. Tinha 25 metros. Eu sabia o quanto que eu tinha que nadar. Que é uma luta. É igual uma luta. Sei lá, se às vezes o cara... Se eu tivesse, dependendo da raia que eu tivesse, se eu tivesse mais perto da ponta da piscina, se você observar, dificilmente são uns atletas de natação que ganham na ponta da piscina. Né? Eles têm um tempo menor, e tem a onda, tem alguma coisa assim envolvida. Quando todo mundo tá nadando, o que acontece com a água? Se você observar, existem em algumas piscinas que ela tem tipo uma abertura, uma fresta aberta. Sim, de fora a fora, para fazer a quebra da ondulação da água. Eu não sabia disso, não. Então, na hora que o cara tá nadando, a ondulação bate lá e ela se dissipa, né? Então, ela tende a ficar mais uniforme a água. Que bacana. Então, o atleta que ele tá na ponta, o nadador... Ele sofre mais ali pra... Cara, na minha perspectiva, ele tem que fazer muito mais esforço. Porque se ele tem movimentação da água nas pontas da piscina... Ele tem que pôr mais força no braço dele, mais força na perna, diferente de quem está no meio da piscina. É muito nítido isso. Se você pegar Jogos Olímpicos, cara, dificilmente o cara da ponta ganha. Até aí fica uma deixa para puxar vídeo no YouTube, histórico, de quantas pessoas na ponta da piscina ganhou. Muito pouco. Muito pouco. Então, é igual o futebol, o cara gramado, que os atletas reclamam do gramado sintético. E por aí vai. Então, eu venho observando que o empresário, dentro do esporte, ele se coloca numa situação de fora de controle dele, que ainda é algo controlável, né? Então, se eu vou competir, eu não sei o que vai ocorrer na competição, mas é aquele ambiente, eu conheço ele. Aurélio, e nem sempre ele é o top do esporte, né? Não. Ele tá ali começando muitas vezes. Por isso que dá esse lance do presente ali. Eu fui numa palestra do Ricardo Eletro, palestra excepcional, há pouco tempo atrás aqui em Ribeirão, e fui conversar com ele. Sabe o que ele falou? Pega o meu número aí. Hoje eu tenho um contato do Ricardo Eletro. Que massa. Então, você vê um cara, bilionário, falando isso, pega o meu número aí, qualquer dúvida você me liga. Então, assim, tendo mais acesso, né? Tendo mais acesso. Eu não tenho dúvida que o esporte vai ajudar eles a terem mais acesso. Porque dentro de um tatame, ele sai da bolha dele, né? Ele sai da bolha dele, entrou numa outra bolha. E ali ele está começando. Ele não é o Ricardo Eletro no tatame. Ele não é o Rodrigo Barros no tatame. Ele é o Ricardo. Né? Aqui, ó, é mais um Ricardo ali. É mais um Ricardo ali. E faz ele ter mais presença, né? Trabalha muito o senso de humildade das pessoas. E o empresário, ele tem uma vantagem quando ele entra também no tatame ou em qualquer outro esporte. Ele leva a sério, né? Ele leva a sério. Diferente de algumas pessoas que entram, saem. Não, ele leva a sério, ele continua. Você acha que o empresário que vai pro tatame, ele sabe ter uma leitura melhor de luta? Ele tem condição de ter uma leitura melhor. Quando ele começa a entender, ele consegue ter uma leitura melhor, com certeza. Porque é pressão, né? É pressão. Então, assim, ele tem mais condições. Por que, Flávio, ele tem mais condições? Ele é melhor do que o outro? Não, porque no dia a dia ele tem que ter uma visão. Ele tem que ter uma visão. Eu vejo muito empresário, que acaba a luta dele, ele senta e fica olhando a outra luta. E aí você senta do lado dele, ele vai narrando a luta. Podia ter pego aquele braço ali, hein? Ô, professor, olha ali, ó, esqueceu de puxar a calça ali. Ele gosta de ter essa leitura. Então eu vejo muito empresário sentado no tatame, acabou o treino dele, ele sentou, tá vendo outra luta, se você senta do lado dele, ele vai narrando a luta. Isso ajuda ele a ter uma visão maior para o negócio dele, para a luta, para o esporte dele e assim por diante. Cara, que massa. Eu acho que a luta... Eu realmente preciso fazer uma aula teste. Vamos fazer e vamos filmar. Nós vamos fazer. Eu já tinha falado pra Bia, falei, Bia, depois eu vou propor pro Flávio ir lá fazer uma aula. E a gente tem um quadro no nosso canal
que é visitando os empresários. Que bacana. Então a gente já visitou o Felipe Xavier em Uberlândia, aquele cara que faz as megas portas das casas. Que bacana. E aí nós já vamos fazer um na academia. Combinado. A RP Fitness está lá no filho, tatame. Me esqueça. Tá de portas Faixa abertas branca. ali. Tá de portas abertas. Faixa branca. Aí eu vejo muito post de faixa branca, né? Os caras. Faixa branca é bom pra fazer merda. Tem muito esse preconceito com faixa branca. Aurélio, mas eu costumo dizer o seguinte, os caras usam muito a expressão casca grossa no jiu-jitsu, né? Eu falo assim, ó, o mais casca grossa é o faixa branca. Meu, ele vai lá todo dia. Uma porrada. Ele perde 80%, 90%, às vezes 100% das lutas. No outro dia ele tá lá de novo. Você chega lá, esse cara é um casca grossa. Tem uma caramba. resiliência. Aqui, ó, Impressionante. sinônimo de resiliência é faixa branca. Ele tem um tesão pra entrar no tatame. Ele é o primeiro a entrar no tatame, ele é o último a sair, ele só perdeu. Esse cara é o maior casca grossa que tem no tatame. Eu vejo pessoal, não quero treinar com faixa branca, meu. Esse cara tem que ter todos os méritos. Lá a gente tem uma característica que é o seguinte: o faixa graduado ensina o menos graduado. Então, faixa branca, ele está sendo ensinado também, na hora que for lutar com faixa mais graduado, põe a mão aqui, faz isso aqui. Por quê? Porque o faixa branca, quando ele sai da branca, ele já tem essa cultura de ensinar o faixa branca. Antigamente, isso vai se replicando. Antigamente, o que acontecia? Só os fortes sobreviviam. Então, você entrava no tatame, eu peguei essa geração. Jogava na cova dos leões. Na cova dos leões, você é uma picanha dos caras. Se você quiser conseguir pular aí, beleza. O cara, te batia pra caramba. Hoje já mudou isso. Ou melhor, tem que mudar. Tem que mudar, porque só os fortes sobreviviam. Forte mentalmente. Mas não quer dizer que o fraco mentalmente não pode ficar forte mentalmente. É questão de preparo. Só que ele precisa ter um conforto ali, meu. Não dá pra ele só perder, não dá pra ele só tomar porrada, não dá pra ninguém ensinar nada pra ele entrar no meio dos faixa preta ali e o faixa preta nem olhar pra cara dele, né? Entendeu? Então, antigamente era o quê? Os fortes mentalmente chegavam na faixa preta. Os fracos paravam no meio do caminho. Hoje eu conheço muito fraco mentalmente, que começou fraco mentalmente e tá ganhando tudo no jiu-jitsu. Tá morando fora, tá vivendo do jiu-jitsu. Que massa. E o cara começou fraco mentalmente. Ele não era um cara que não confiava muito, né? Professor, mas será que eu consigo fazer isso? Até o cara despertar, né? Até despertar. Na hora que desperta, virou a chavinha. Virou a chave ali. Né? Nos negócios é isso também. Às vezes vira a chave ali numa... É muito isso. Eu acho que a gente... Hoje de manhã eu ainda tava... que você me viu no shopping. Não sei se você reparou que eram gêmeas. Não reparei. Eu tava com uma no colo e atrás de mim tava minha esposa com a outra. Não reparei. E aí hoje elas estão... Isso é resiliência, isso é pressão, hein? Caramba, velho. Aqui, ó, só tá faltando aí lutar. Lutar vai ser o mais fácil ali, Aurélio. Você tá perdendo a chance ali. E é uma coisa que eu quero fazer. Pôr elas no jiu-jitsu. Bacana demais. Cara, eu quero pôr muito elas no jiu-jitsu, porque eu vejo que eu como pai hoje olhando, eu preciso ter o meu zelo de pai com as minhas filhas, principalmente por ser mulher. Quero ensinar elas a serem boas mulheres, boas esposas, passar princípios, valores para elas, mas também quero que elas sejam mulheres fortes e que saibam se defender. Aurélio, mais do que a defesa, o jiu-jitsu ele traz para a criança uma coisa que é muito bacana e às vezes ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Isso aí dá um corte legal, que é o seguinte. Toda vez que você cai no seu dia a dia, ninguém vai te levantar. Então você está ali fazendo judô, você caiu, o árbitro para a luta. Ele para, levanta. Você está no boxe, você tomou um nocaute, para, levanta. O jiu-jitsu você cai e a luta continua. Até você desistir ou outro desistir. Se não então, bater a mão, o negócio resiliência pura. Então, assim, você cai e a luta continua. Para uma criança, isso, é muito interessante. Ela entender que toda vez que ela cai, tô continuando. Quando ela for adolescente, a primeira desilusão amorosa, ela cai. E quando eu falo se defender, é nesse sentido. É no sentido até... Emocional? Emocional. Começou a trabalhar.
Aí, sei lá, às vezes não vai trabalhar na empresa do pai. Às vezes o jovem tem disso, né? Beleza, vai para mercado. E foi para mercado, ela vai trabalhar. Ah, o chefe deu uma pressão. Ela já sabe lidar com a pressão. A colega de trabalho está falando na cabeça dela. Ela já sabe lidar com a pressão. Ela já sabe se posicionar. Porque o que eu vejo muito, eu sou um cara que sou muito em prol de defender a mulher. Não é à toa que Deus me abençoou e eu tenho 3 dentro de casa. Aquela famosa frase, o bendito fruto, sou eu. Então, assim, eu vejo que muitas das vezes a mulher, ela está numa reunião, ela está no mundo corporativo, ela é posta num momento de pressão, às vezes ela dá aquela embarganhada na voz, a voz dá aquela tremida, a pressão, ela não sabe responder, ela até tem a resposta. Aurélio, infelizmente a mulher tem mais pressão no mundo corporativo do que o homem, né? Porque o homem ele acha que ele não vai aguentar a pressão e ele fica pressionando ela, muito que é um absurdo mais. isso. E às vezes, sei lá, o que eu venho reparando também, às vezes a mulher ocupa um cargo de liderança muito alto. Quando ela ocupa esse cargo, cara, a vida vem numa pressão tão violenta nas costas dela. Porque aí ela atingiu os méritos profissionais. Mas e dentro da sua casa? Ah, porque o seu marido ganha menos, porque isso e aquilo, porque... Aí fica parecendo que o homem é a mulher da relação, mas porque a mulher ela tem uma pegada muito mais ativa, né? Porque ela está na liderança. Então, uma coisa que eu quero trabalhar muito, primeiro em mim, para poder ajudar as minhas filhas, e eu vejo muito isso dentro da luta, é lidar com essa pressão, lidar com esse fortalecimento mental. Cara, talvez, sei lá, poderia até um dia existir essa pesquisa. Crianças que fizeram algum tipo de luta, que seja ela preferencialmente o jiu-jitsu ou até mesmo o judô, dentro de uma sala, fazendo uma prova para algum vestibular, e crianças que não foram. Aurélio, eu tenho um podcast que chama Dos Esportes aos Negócios, e um dia estava batendo papo com o Ricardo Aguiar, faixa preta de karatê, campeão mundial, e a gente tem uma característica. Eu falei, Ricardo, nós temos uma característica. O seu irmão é faixa preta de karatê, mas não seguiu depois que pegou a preta. E o meu irmão é faixa preta e não seguiu também. Parou, pegou a preta, parou e tudo mais, né? E aí a gente chegou à seguinte conclusão: mas eles são homens de sucesso. Sucesso, não estou falando só financeiramente. Sim, na vida. Mas eles alcançaram com resiliência, com força, e aquilo que eles tiveram na infância. O judô, o jiu-jitsu, o karatê, muitas vezes você está começando na infância ali, né? Então, tudo que eles tiveram de aprendizado, puseram. Inconscientemente. Isso que é o maior tesão do negócio. Inconscientemente, você vai levar tudo que você aprende no tatame para fora. Aurélio, tem outra coisa. A pessoa entra no tatame, eu sei como que ela é. Que ela não dá para dividir, não, no tatame eu sou bonzinho, lá fora eu tenho maldade. É igual a ladainha que falam que separar o CPF do CNPJ, esquece, meu. É balela, estão falando besteira. Sem dúvida. E no tatame, basicamente, é a mesma coisa, né? Você chega lá, você já consegue perceber o perfil da pessoa. Porque o que eu penso o cara que é arrogantão, ou a pessoa que é arrogantona, em qualquer lugar que ela chega, ela acha que ela é boa. E eu acho que tem alguns esportes que ele é muito democrático nesse sentido, em realmente mostrar se o cara é bom. É a mesma coisa que eu falar, então vai, pula na piscina aí. E no começo ele nunca vai ser bom, né? Ele tá começando. Por isso que o esporte dá um tapa na cara. E aí o que acontece com um cara que ele é arrogante, ele entra no tatame para treinar o jiu-jitsu dele? Ele começa a ver que ele não é nada lá. Ele não é nada. Ele começou, ele não sabe fazer nada, ele não consegue fazer nada. E tá tudo certo, porque é assim que começa. É assim que o marco zero tem que existir. Ou ele melhora, ou ele sai do tatame. E eu vejo muita gente melhorando com isso. E muita gente falando isso. Antigamente eu era arrogante.
né? Tem gente que fala aí, eu não dou seta porque eu não tenho que dar satisfação pro cara que tá atrás do meu carro ali para falar o que eu tenho que fazer. Chega nesse nível a arrogância das pessoas, né? Porque às vezes profissionalmente ele foi bem sucedido, mas não quer dizer que profissionalmente ele é bem sucedido que ele tem que pisar nas pessoas. O tatame ele dá uma sensação de presença ali, amigo. Acorda, vem pra cá. Não é assim não. Quem falou isso daí pra mim foi um querido amigo Carlos, ele é CEO do Renato Cariani. E aí, nadador, atleta, competiu pelo Corinthians. E aí ele falou, Aurélio, mas foi só no box que eu aprendi a ser menos estressado. Porque antes, qualquer coisinha no trânsito eu já queria, já vão descer e já vão resolver. Quando eu entrei pro box, o box me trouxe essa disciplina de calma, não é assim. A luta traz uma disciplina ali que inconscientemente, porque faz ele estar presente ali o tempo todo, né? O esporte é muito louco, né, cara? O quanto que o esporte ele pode moldar a pessoa, o caráter da pessoa. A pessoa ela pode vir, sei lá, de uma quebrada da comunidade, ser filho de bandido. Se o cara for pra dentro de um esporte, principalmente de artes marciais, o cara vai ser uma pessoa muito boa. Vai ser pessoa do bem. Aurélio, a gente fala muito de arte marcial e defesa, né? Defesa, tal, né? E eu costumo dizer que melhor um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra, né? Você tem que saber se defender, mas de preferência que eu não precisa me defender. E aí as pessoas entendem o seguinte, mas eu já sei lutar. Não é saber lutar. A luta, ele faz você ter uma postura fisicamente diferente das outras pessoas. Então ele anda mais posturado. Então, olha, dá uma olhada. O cara da luta, ele tem uma postura diferente. Tem, mais ereta. E aí, o bandido, o cara que vai te roubar, ele é oportunista. Se ele chega e ele vê uma pessoa aqui, ó, ombro encolhido, mexendo no celular e distraído, esse cara vai ser roubado. Aí ele chega, ele vê uma pessoa atenta, ombro para trás, andando ereto, ele fala, pai, isso aqui vai me dar dor de cabeça. Deixa eu escolher o próximo. Então acaba não acontecendo muito com as pessoas que fazem luta, porque o bandido é oportunista, ele tem uma leitura de você, e se você tiver a postura de lutador, te garanto que a chance de você ser assaltado diminui bastante. Isso é a lei da selva, né? Então, quando a presa ela se demonstra mais vulnerável, vai ser muito maior. Agora, dificilmente você vê, sei lá, um leão atacando um rinoceronte, que geralmente é um animal que já tem além do porte físico maior, uma agressividade diferente. Mas ele olha de forma diferente, a postura é diferente. E assim como tem outros, a própria hiena, né? Que leão e onça ali, eles acabam com a hiena, justamente porque a hiena ela tá aqui, ó. Tá ali. Franzida, coitada. Aurélio, as pessoas confundem uma palavra que chama agressividade com violência. São duas coisas distintas. Tem época que você tem que ser agressivo no seu marketing. Pô, deixa eu ser mais agressivo, né? Com mais força nisso. Com mais força, ir pra cima mesmo. Isso é agressividade. Violência é outra coisa completamente diferente, tá? Completamente diferente. A maioria das violências tem agressividade, mas nem toda agressividade tem violência, né? Então, a pessoa só... Eu vejo muito... As pessoas falaram o seguinte, olha que legal, ele evitou uma briga. Calma aí, ele evitou uma briga porque ele não sabia lutar? Não é vantagem nenhuma. Agora, ele sabe lutar e ele evitou uma briga? Opa, bate palma pra esse cara. Esse cara, sim, merece meu respeito. Esse daí é uma arma branca. Esse aí é uma arma branca. E o cara sabe se controlar, né? O cara que tem um controle. Valeu, obrigado, ele tem um controle dele. Então, esse cara merece o respeito. Agora, você ser pacifista sem saber lutar, você não tá indo atrás da paz. Você tem que saber lutar primeiro, né? Justamente para você poder saber usar essa... Eu vi um vídeo na internet, eu não lembro se o cara ele é lutador de boxe, campeão mundial ou de algum país em específico,
E aí ele tá num jogo de, eu acho que beisebol. Ou é beisebol ou é futebol americano. E o cara, um baita de um cara na frente dele assim, todo xingando ele, tal. Ele não arrega pro cara, fica com a postura de um bom lutador. E os caras, amigo do lutador, só calma. E o cara, filho, lascando a lenha no cara. E o outro era maior. E aí, o legal da internet é isso, né? Que os caras só pegam depois a foto do cara e puxam os vídeos desse cara só arrebentando os outros no ringue. Então, assim, o lutador é o que você falou, é a gente saber lutar as nossas batalhas e não precisar. Sem dúvida nenhuma. Se você tem isso, você já tá na frente de muita gente. Eu acho que é por isso que o empresário tá indo pra luta. Porque a luta, além dela ter uma série de ensinos pro cara, a luta, ela vai demonstrar pra ele que ele consegue buscar ferramentas para ele lutar a batalha que ele precisa. Ferramentas que tá dentro dele. Dentro dele. A disciplina de ler um livro, de pegar o telefone e ligar para 2, 3 contatos, ele chegar na resposta que ele precisa para ele resolver o problema que ele tem dentro da empresa. E o benefício desses caras está sendo não só a parte do cara se tornar uma pessoa mais centrada, mas dele saber que ele tem isso. E ele não precisar. Tá, ok, meu time toca, tá fazendo, mas eu sei como fazer, eu sei como ir buscar. Se precisar, eu ligo e faço. Se precisar, eu desço da cadeira, pego a vassoura e varro. Porque o cara, a luta tá ensinando para ele ter essa resiliência, a luta tá falando para ele ter essa humildade. Ele no tatame ele não é quem ele acha que é, ele pode ser grande lá fora, mas no tatame não é. E toda essa cultura da luta, das artes marciais, vai para dentro da empresa do cara. Vai para dentro da empresa do cara e isso vem cascateando, né? Não é à toa que a própria Boali, o Rodrigão, ele começa aí, né, de um sedentarismo, vira um cara... O Rodrigo, ele tem uma história legal com o triatlon, que a gente comprou a loja dele, loja ou restaurante, né? A gente chama de loja porque a gente está acostumado com shopping, né? O restaurante lá da Boali. E um dia o Rodrigo aparece, eu estou almoçando com o Falsarella, Rafael Falsarella, né? Foi só vice-campeão mundial do Ironman. E estou almoçando com ele lá na Boali. De boa. Ia ter um tricamp, um camp, um treinamento específico para triatlo. Chega o Rodrigão. Rodrigão chega, né? Rodrigão já tinha sido atleta profissional no futebol, então um cara que tem um nível de competitividade muito alto, gosta muito, tem a fissura, tem a fissura do esporte. E aí, conversando sobre o tricamp e tal, o Rodrigo fala o seguinte: quando que é isso? Era uma quarta-feira. Ele falou: esse final de semana. Eu posso ir? Você me arruma uma bike para eu pedalar? Eu posso ir? Você já fez triatlo? Não, mas eu quero ir. E aí ele falou: pode. Como é que você fala não, vai cara? Lá. Vai lá. E aí o Rodrigão fez o camp o tricamp, né? O do triatlo. Começou a fazer triatlo. Já tem 3 ou 4 provas do Ironman. Então, o empresário, ele já é resiliente por natureza. Então, a chance dele se dar bem no esporte é muito alta. É o que eu te falei. Eu acho que a gente... e fica um recado para os empresários. Cara, se você não pratica nenhum esporte, literalmente, larga tudo que você está fazendo e vai atrás agora. Se matricula numa academia, alguma coisa, escolinha de futebol, de tênis, beach tênis, luta, o que for, para poder aprender a ter disciplina, cara. Porque às vezes a gente passa por algumas situações aqui e aí eu olho para essa época que eu competia e falo: não, cara, só tem que continuar. Continua. Aurélio, e quando você fala na época que você competia, provavelmente você começou também criança. A criança ela tem uma característica. O pai, presta atenção no que eu vou falar, tá? A criança ela começa um esporte e daqui a pouco ela quer parar.
Ela quer parar. Então pense o seguinte, ela começou o judô, ela começou o jiu-jitsu por você. Ela só pode parar quando você quiser. Porque hoje eu vejo muito o pai e a mãe falando assim, ele não quer mais. Não, mas calma aí, ele é uma criança. Ele é uma criança. Continua mantendo. Eu lembro que eu ia chorando fazer judô. Eu ia chorando. E aí o que acontecia? Ah lá, você também, né? Também ia no judô chorando, porque a gente começa muito pequeno. Mandava aí, meu pai mandava aí. Meu pai legava no meu braço e ia também. Você luta? Eu comecei judô desde pequenininho, 4, 5, 6 anos já no judô. Aí agora com Aikido. Olha que massa. Nós descobrimos hoje que o descobrindo, Araki que produz aqui com nós luta Aikido. Aikido e fez judô. Fez judô. E o que acontece ali? O que acontece? Às vezes, toda vez que eu tô sou convidado para algum festival de criança e me passa o microfone, eu falo, pai, mãe, presta atenção. Se o seu filho vem chorando pro tatame, não dê bola. Leva ele chorando mesmo. E aí percebe que ele vai chorando e quando ele volta conversando. Nossa, mãe, eu fiz a brincadeira do leão, eu fiz não sei o quê, eu fiz hoje uma cambalhota. Então, assim, ele não quer ir porque hoje a gente está perdendo para tela de celular e é difícil competir com eles. Então, mantém ele, tá chorando, leva ele chorando. Igual tomar banho. Ah, não quer tomar banho, então porque ele tá chorando, você não vai tomar banho? Não, ele vai tomar banho. Né? Ele vai entrar no tatame. E ele só não pode sair chorando dali. Ele tem que... E na maioria das vezes ele sai muito falante. Que adrenalina, tudo enérgico ali. Eu tenho uma tese sobre isso, que são para duas coisas. Para a igreja e para o esporte, é o pai e a mãe levar o filho chorando, para que lá na frente você não chore por ele. Perfeito. É isso. Essa tese é perfeita. No final das contas, se você leva o seu filho na igreja, leva ele para o esporte, ensina ele do que os princípios básicos da vida, acabou. Lá na frente, o seu filho, sua filha tende a ter um perfil ideal de pessoa para esse mundo. Aquela pessoa que vai ser honesta, vai falar a verdade, vai ter os traumas dele. Daí já é inevitável. Faz parte. Só que a base vai estar muito bem consolidada. Respeitar o próximo, falar com educação com os mais velhos, saber buscar Deus, que às vezes as crianças chegam depois vira adultos, os caras tá tudo perdido, a mulherada tá tudo perdido, não sabe o que fazer. Mas é porque a base lá atrás não foi. Então, antes levar o filho chorando na infância para que você não chore depois. E depois lá na frente, passou ali dos 13, 14, 15 anos que eles já tomam consciência total do que é o mundo, aí esquece. Aí é só treta. É só treta dentro de casa. Boa tese, hein, Aurélio? Boa tese. Cara, isso eu levo pra minha vida e foi o que aconteceu comigo. Legal. Foi o que aconteceu comigo. Meus pais, eu lembro, eu falava pra minha mãe, não quero ir pra igreja, não sei o quê. Você imagina, você tá brincando na rua ali, jogando bola, você tem que parar para ir na igreja. É. Né? Então, assim, não é tão prazeroso pra criança. Não, nada, zero. Só que isso, cara, faz eu ser quem eu sou hoje. Então, meu pai e minha mãe lá atrás, eles me forçaram isso, de uma maneira forçada, né? Mas estavam me ensinando. E aí, minha mãe sempre me incentivou a ir pro esporte. A única coisa que minha mãe não queria é que ela fala que a minha mente era muito diferente das demais crianças e se ela desse muita corda para mim, eu queria voar. Então, o esporte, ela nunca deixou eu avançar porque ela tinha medo de mãe de eu, sei lá, ir embora para São Paulo para ir competir, ficar e por aí vai. Mas eu olho uma situação mais super protetora. Né? Super protetora. Mas também isso ainda foi bom, porque a minha esposa era aluna da minha mãe. Conheci minha esposa, eu tinha 10 anos. Com 10 anos eu falei que ia casar com a loira. Ah, que bacana, que legal. E aí todas as outras coisas foram se acontecendo. Então, é a questão da sorte. A sorte, ela tá estampada por aí, eu sei que não tá vendo. A sorte tá ali, né? Você tá que não tá conseguindo ver, sem dúvida. Flavião, para nós caminhar para o fim, conselho que você dá então para esse empresário,
Ainda tem uns empresários meio mosca morta, sentadão na cadeira, meio autoritário. Ou o cara que tá praticando esporte aí tá daquele jeitão. Não sei se eu vou, não vou. Dá um conselho pra essa galera aí. Pessoal, presta atenção. Você tem que sair da cadeira, tá? Isso é uma coisa engraçada, né? Tira a bunda da cadeira. Você tem que fazer acontecer. Já faço convite para todos os empresários começar o jiu-jitsu. Sabe por quê, gente? Porque no jiu-jitsu não dá para você ficar sentado só. Você vai ter que ir pro embate. Todo dia de treino você vai pro embate. E na tua empresa, eu quero que você, todo dia de treino, todo dia na sua empresa, você levanta e vai pro embate também. Então o jiu-jitsu ele vai te dar essa base de você encontrar o conforto no desconforto. Porque vai ter dia, que você fala, por que tá acontecendo isso comigo? Né? Mas vai passar, se você vai para cima. Então vá para cima, faça igual lutador de jiu-jitsu e já faça o convite de conhecer lá na Academia RP Fitness. Me procura, Flávio Colusso, que eu vou te dar uma aula especial para você. Boa, aí ficou o recado, hein, galera? Vamos até deixar no link aqui o contato do homem para vocês, ó, só chegar lá e fazer aquele aulão. Ô Flávio, se tivesse que voltar lá atrás, lá pro Flávio de 6 anos, 13 anos, que conselho que você daria para esse carinha? Que pergunta difícil, hein? Essa pega. Pergunta difícil. Aurélio, principalmente com 6 anos, 13 anos, treinar mais. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Boa. Né? Então, aqueles dias que você burlava o treino porque você é adolescente e tudo mais, eu não perderia treino por nada. Eu tive que fazer uma cirurgia, 2 cirurgias no joelho, e eu fiquei sem treinar. Aí eu senti a falta de falar, por que aquele dia que eu estava bem, eu não treinei? Eu acho que eu não faltaria dos treinos que eu faltei. Não faltaria dos treinos que eu faltei. Mas faz parte, você é adolescente ali, você acaba burlando alguma coisa ali. Acho que eu não faltaria desses treinos. Boa, tá aí. Recado dado. Pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio. E quero te agradecer por ter vindo aí, ter dado essa aula do que é artes marciais. Agora fiquei agora especialista em mais um negocinho, filho. Agora na hora que o cara chegar, fala, não. Quase um faixa azul. Nossa, quase um faixa azul. Eu vou chegar ali, um dia, faixa branca, filho. Não vou ficar igual os outros, não. E descobrimos que teve mais gente. Tem mais gente que faz arte marcial aqui, né? Tem. A produção aqui. Depois que bacana. Sabe o que nós vamos ter que fazer? Montar um tatame aqui. E o couro descer. Bambu chiar. Prazer vai ser nosso, né? Ô Flávio, tem recados finais aí pra galera? Não, acho que o recado foi dado ali. Eu queria agradecer, né? Pessoal, Comitê Cast, assistam aí. Foi muito legal, muito prazeroso. Muito obrigado pelo convite aí. E tem muita coisa legal. Eu tava dando uma olhada ali. Muita gente bacana, muito papo interessante. Não percam, hein? Muito legal. Pessoal, então é isso, tá? Não deixa de curtir, compartilhar, mandar pro seu amigo sedentário, aquele seu amigo faixa branca, manda pra ele como indireta, chama ele pro tatame e deixa o bambu chiar, tá bom? Até mais, bye!